Olá, hoje vamos à nossa segunda aula sobre funções, falar um pouco mais sobre o domínio, contradomínio e imagem, e ver algumas aplicações em cima desse contexto. O domínio de uma função ele é definido por uma lei de formação que, dependendo do seu formato, implicará quais condições tal domínio estará definido. Por que isso? Algumas vezes a gente se depara com situações em que existem restrições, na lei de formação da função, em que o domínio ele não pode estar definido. Eu tenho aqui 3 exemplos que vão me favorecer que tipo de domínio eu irei ter para cada uma dessas funções, certo? O primeiro exemplo, vamos ver aqui, eu tenho a função 3x mais 4. O x, ele pertence ao domínio, né? Como já foi frisado na aula passada, mas quais valores de x pode encaixar nessa função? A resposta é todos os valores do conjunto dos reais. Porque não há nenhuma restrição matemática para que eu diga que não pode um determinado valor para esse x. Aqui pode qualquer um, certo? O mesmo eu não posso dizer desse segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, eu tenho uma fração, com um denominador x menos 1. O denominador de uma fração, ele nunca pode ser zero. Ele precisa ser diferente de zero. Então, aqui eu tenho uma restrição. Ou seja, essa restrição me indica que x menos 1, que é o meu denominador, precisa ser diferente de zero. Ou seja, x menos 1, x é diferente, esse menos 1 passa para lá positivo, de 1. Então aqui a minha restrição é a seguinte, que o meu domínio dessa função é igual. Aí eu faço aqui o meu conjunto, x pertence ao conjunto dos reais, tal que o x precisa ser diferente de 1, certo? Então esse aqui é o meu domínio dessa segunda função, o x não pode ser 1, ok? E nesse terceiro exemplo, eu tenho raiz de x menos 2. Esse terceiro exemplo é o seguinte, raiz quadrada não pode ser número negativo. Por quê? Porque dentro dos números reais não existe raiz quadrada de número negativo. Então, o que acontece? O x menos 2 tem que ser maior ou igual a zero. Ele não pode ser menor que zero. E aí, o que a gente faz? X é maior ou igual, o 2 passa para lá positivo. Então, o meu domínio dessa função é igual. Aí vamos lá. X que pertence aos reais, tal que x tem que ser maior ou igual a 2. Então aqui eu estabeleci todos os domínios dessas 3 funções, desses 3 exemplos que eu trouxe aqui, certo? Agora vamos ver esse outro exemplo. Dada uma função f definida de a para b, f de x igual a x quadrado mais 1. Determine o domínio, o contradomínio e a imagem de f. Aí aqui veja só, eu tenho os dois conjuntos, o conjunto A, deixa eu botar aqui a caneta, o conjunto A e o conjunto B. O conjunto A, por estar antes, ele é o domínio, e o conjunto B é o contradomínio, certo? E aqui eu tenho aqui os valores que eu coloquei no diagrama de flechas, que a gente vai usar, e a gente vai aplicar essa lei de formação nesses valores do domínio. Então vamos lá. O f, o primeiro valor é menos 1, é igual. No lugar do x eu vou substituir por menos 1. Então é menos 1 ao quadrado mais 1. Quanto é que dá isso? Menos 1 ao quadrado, número negativo elevado a expoente positivo, ele fica positivo. Então 1 ao quadrado é 1 mais 1, que é igual a 2. Então o f de menos 1, ele me deu uma imagem igual a 2. Então eu vou fazer assim, ó. 1 apontando para o 2. Agora eu vou fazer o f de 0. O f de 0 é o seguinte, no lugar do x eu colocaria 0. Então é 0 ao quadrado mais 1. 0 ao quadrado é 0 e mais esse 1 é o próprio 1. Então 0 gera a imagem 1. O próximo, deixa eu apagar aqui senão eu vou ficar sem espaço, né?
O próximo exemplo vai ser o f de 1. O f de 1 é igual a 1 ao quadrado, substituindo 1 por x, certo? Ou x por 1, melhor dizendo, mais 1. E 1 ao quadrado é 1, 1 mais 1 é 2. Então 1 está tendo a imagem 2, né? E por fim, o f de 2. O f de 2 é 2 ao quadrado mais 1. 2 ao quadrado é 4, 4 mais 1 é 5. Então 2 ele está tendo a imagem igual a 5. Então o que a gente pode concluir desse exercício aqui? Eu tenho que o conjunto A, deixa eu mudar a cor aqui, botar um preto. O conjunto A é o meu domínio. O conjunto B é o meu contradomínio, que está aqui os valores de cada um deles, os valores de B e os valores de A. E aí, quem é a minha imagem? Né? Se eu perguntar qual é a imagem que eu obtive aqui, aí eu faço o meu próprio conjunto imagem, que foi 1, os valores aqui, ó, 1, 2, o 2 e o 5. Então, esse aqui é o meu conjunto imagem dessa função com esses valores, com esses dois conjuntos, né? O conjunto A sendo o domínio e o B o contradomínio. Agora observe aqui. Na aula passada a gente viu que o diagrama de flechas, todos os elementos do domínio, eles precisam ter uma imagem. E é o que aconteceu, ele não tem duas imagens, tipo, não está apontando duas vezes, apenas uma flecha para cada valor do domínio. E o contradomínio, a imagem foi os valores que eu grifei, né? E sobrou números, pode sobrar no contradomínio sem problema, o que não pode sobrar é no domínio. E aqui, a imagem, ela também pode ter o mesmo valor para dois elementos diferentes do domínio, como acontece aqui. Certo? Então aqui é uma função, né? Se a gente for perguntar, só esse diagrama aqui é uma função? Sim. E aqui eu tenho a lei de formação e os dois conjuntos, né, que formam essa função, certo? Espero que tenha ficado claro nessa explicação sobre o domínio, contradomínio e a imagem, que não tenha ficado dúvidas. Nas próximas aulas a gente vai falar um pouco mais do domínio e sobre o gráfico, né? Como que a gente vai interpretar essas funções no plano cartesiano. Então até a próxima.